eu vou abrir a pauta de cultura com a indicação de um livro. Eu vou até colocar aqui, me desculpa a imagem é muito pequena, porque eu não consegui achar em lugar nenhum uma imagem melhor do que essa. Né? É esse livro aqui, do Sérgio Pereira Couto, Os Segredos do Nazismo. Mas vocês sabem que eu estudo esse assunto do nazismo com um intuito assim, mais voltado à parte de sociologia, né, e a própria filosofia, há muitos e muitos anos. Eu estava fazendo uma conta que são mais de 30 anos que eu me dedico à leitura de temas sobre o nazismo. E eu li esse livro do Sérgio Pereira Couto. O Sérgio é um escritor que escreve muito sobre misticismo, né, esoterismo e tal. E ele fez um livro voltado assim, aos segredos do nazismo com relação à parte esotérica do nazismo, que foi muito interessante. Aliás, é um livro bastante interessante porque foge do tema comum que a gente está acostumado, né? Ele vai lá, ele traz assim explicações sobre a ideologia da raça ariana, né? E por que dessa pureza, de onde saiu. Os nazistas usavam muito mitos e lendas. Vocês podem ver naqueles filmes antigos os estandartes, né? Sempre sentado assim como um templário num cavalo. Isso daí fazia parte, né, do legendário nazista. E ele enfoca nesse livro, é um livro antigo, você tem PDF aí hoje na internet à vontade, tanto no Kindle e em outros sites, aí você tem em PDF esse livro. Mas é interessante o ponto de vista que o Sérgio colocou com relação a isso, essas fontes, né, onde que a mistura de ideologia do nazismo com fontes ligadas ao ocultismo, esoterismo, parapsicologia, né, e criptohistória. Vale a pena dar uma lidinha, não é um livro pesado, é um livro bastante rápido de leitura, e que traz um outro prisma, né, sobre o assunto do nazismo. Basicamente era isso que eu queria colocar para vocês. Não sei se vocês conheceram ou conhecem esse livro, mas vale a pena aí procurar na internet aí, que tem esse livro hoje em PDF de fácil acesso. Você vê que não, também é fato histórico, né? Esse lado místico, vamos dizer assim, do Hitler, né? Essa simbologia toda, desde a suástica originalmente é um símbolo indiano de vida, é a roda da vida, né? A cruz gamada, né? Você encontra ela em praticamente todas as culturas. E o Hitler usou e abusou dessas simbologias todas, muito bem usadas, tanto que convenceu o povo inteiro da Alemanha, né? E esse lado que você falou dele aproveitar também dos heróis nacionais, de toda a mística, de todas as lendas, das epopeias, não é por acaso que o autor de música, de óperas, música clássica mais, vamos dizer assim, mais elogiado pelo nazismo e muitas vezes usado em fundo de várias cerimônias era Wagner, né? Escreveu o Anel dos Nibelungos, tinha toda aquela a história mística da Alemanha, né? A história dos grandes líderes. Então, existem outros livros nesse sentido e é muito interessante a leitura para a gente ver até que ponto pode chegar a loucura humana, né? Vamos dizer assim. Marcelo, algum comentário a respeito? Não conheço o livro, já li algumas coisas também, vi alguns documentários, já li algumas coisas sobre como o Hitler, né, e como o nazismo bebeu do misticismo, né, do ocultismo, né, mas não conheço o livro não, vai estar na minha lista aí. Qual é a dica da semana, Júlio? Conta para nós. Bom, estreou nos cinemas ontem,
na terça-feira, mais uma adaptação de uma obra da escritora inglesa Agatha Christie, né? Essa é a segunda adaptação desse livro, Morte no Nilo, ou Morte sobre o Nilo, né? A primeira versão cinematográfica foi de 78. Esse livro foi escrito em 1937. Spoiler em Agatha Christie é uma coisa meio complicada, né? Porque eu tenho certeza que tem uma geração inteira que não leu as histórias de mistério da escritora. Mas, basicamente, o enredo se passa numa viagem de barco pelo Rio Nilo, como já diz o próprio nome, né? O barco Karnak, né? Onde acontece uma morte misteriosa e cabe ao detetive, o Hercule Poirot, que está numa viagem de férias nesse barco, descobrir o assassinato, né? Esse filme é uma super produção, cenários magníficos, figurinos, reconstituição de época fantástica também. E ele tem a direção do Kenneth Branagh. Ele mesmo dirige e ele interpreta o detetive belga, né, o Poirot. Vale lembrar que ele já fez ele já interpretou o Poirot e já dirigiu também uma versão do Morte no Expresso Oriente, Assassinato no Expresso Oriente, né, de 2017. Então essa é o segundo livro da Agatha Christie que ele adapta, dirige e faz o papel do Hercule Poirot. Estreou no cinema só, tá? Só para lembrar aqui, o Poirot, ele aparece em mais de 30 dos 93 livros que a Agatha Christie escreveu. E já foi interpretado no cinema por outros grandes atores, né, como Robert Finlay, como Peter Ustinov, mas o Poirot mais famoso, e eu particularmente também é o que eu mais gosto, foi feito pelo ator David Schutt. Ele interpretou o detetive belga, né, todo excêntrico, extremamente inteligente, por 24 anos, Marcelo, numa série de TV chamada Agatha Christie's Poirot. Ela foi ao ar desde o final dos anos 80 até 2013. Então esse ator, David Suchet, interpretou o Poirot por mais de 70 episódios. Ela é muito difícil de encontrar hoje. Você vai achar, você vai ter que garimpar no YouTube, se interessar, estão lá adaptação de 70 livros da Agatha Christie em episódios. No YouTube tem muita coisa em inglês, pouca coisa legendado e muita coisa em DVD também. Se você entrar no Mercado Livre ou naqueles sebos que tem bastante DVD, vocês vão encontrar essa série legendada. Então, para quem gosta da Agatha Christie, vale a pena ver A Morte no Nilo e rever os outros filmes e a própria versão da Morte do Nilo de 78. É muito boa e quem não conhece a Agatha Christie, se é que alguém não conhece, vai gostar bastante, porque as histórias todas prendem a gente demais e não ofendem a nossa inteligência, isso é o principal, né? Eu não sabia que ela tinha 90 e poucos livros escritos. Fora as peças de teatro, Jean. Acho que tem 17 ou 18 peças de teatro. Os livros que eu li dela, assim que eu me lembro, os 11 Negrinhos, se não me falha a memória. Caso dos 10 Negrinhos. Caso dos 11 Negrinhos. Eu li esse A Morte do Nilo, o Expresso Oriente. São livros assim que a gente lia muito na juventude da gente, né? Esse eu estou em casa. Esse eu li muitos na adolescência. Li, inclusive, o título que eu li era Morte sobre o Nilo, né? Morte sobre o Nilo é o título, inclusive, da primeira versão do filme. Lembro da primeira versão do filme, com o David Niven, que participava, ele fazia a contraparte com o Hercule Poirot. E, aliás, o elenco de primeiro, se não me engano, o Sean Connery trabalhou nessa versão também. Eu acho que foi isso mesmo, o Sean Connery trabalhou nessa versão.
É isso mesmo. Então, Mas, Marcelo, excelente dica. não, a dica é fantástica. Aliás, eu vou trazer um escritor na próxima semana que eu gosto muito, uma vez em off aqui, eu e o Marcelo conversamos bastante. Mas é um cara que eu vou trazer aqui para vocês, porque faz parte aí dessa história até do próprio nazismo. Mas próxima semana eu trago. Marcelo, conta para nós esse negócio aqui. O que você vai comentar para a gente aqui do espião inglês? Aproveitando aí o tema Rússia, né, que está em alta. Tudo bem que foi da União Soviética, a antiga União Soviética. É o filme O Espião Inglês. Tem um elenco muito bom, né? Eu acho que o principal ator é o Benedict Cumberbatch, todo mundo conhece ele pelo Doutor Estranho, né? Dos Vingadores. Bom, a história é uma história real, né? Histórias reais geralmente dão bons filmes, né? E esse aí não é uma exceção. Então, como eu falei, bons atores, boa direção, excelente reprodução da época, né? O filme se passa durante a Guerra Fria e retrata o emprego de civis como espiões para impedir o avanço soviético no mundo, né? O personagem principal, que é feito pelo Benedict, que atuou como Doutor Estranho, como eu disse, é um engenheiro elétrico britânico que foi recrutado pelo Serviço de Inteligência Britânico, o MI5, né? E a trama gira em torno da crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Então é um filme que pode assistir sem medo aí, que é muito bom. Qual streamer que tá? Informa a gente. Agora você me pegou, Netflix. Acho que é Netflix, né? É Netflix. Netflix. Aliás, também, só para fazer ressaltar aí, o ator está concorrendo ao Oscar também com o Ataque dos Cães, né? Sim. É um grande ator. Que eu não vi ainda. Também não vi ainda. Bom, gente, eu acho que a gente esgotou os temas de hoje, né? Só quero fazer lembrar a todos vocês, nós falamos agora de União Soviética. Vocês lembram que na camisa da seleção, ou de qualquer seleção da União Soviética, estava escrito CCCP? Lembram disso? Sim. Eu lembro não na camisa da seleção, mas eu lembro todas as naves espaciais que eles lançavam, tinha lá no corpo do foguete o CCCP. Então, no futebol queria dizer cuidado com o crioulo Pelé. Bom, gente, acabou. Boa